E o avô do nosso convidado de hoje chamava-se Fernando Fernandes. O pai chamava-se Fernando Fernandes. E nós recebemos hoje no programa o Fernando Fernandes Filho, que da família não herdou só o nome, herdou também o gosto pela música. Junta-se a nós o grande FF. Venha daí, meu querido, conheço-te tão bem, mas não te conheço bem, é a primeira vez. É verdade, é uma estreia, uma estreia para mim também. Tão bom, meu Muito querido. obrigado. Vamos sentar aqui um bocadinho. Vamos, pois. Muito bem. Pronto, o teu pai chama-se... É verdade, uma família muito original, não é? De Sim. repente são 3 gerações de Fernando Fernandes, mas eu fico muito feliz, portanto tem sido assim umas boas safras. Muito bem, meu querido, muito bem. Então, e tu, este gosto para a música, também herdaste da tua família? Também. O meu avô gosta bastante de música, mas principalmente os meus pais cultivaram sempre o meu gosto pela música por diferentes géneros musicais e, portanto, lá em casa sempre se ouviu muita música, o que, na verdade, me inspirou desde muito novo a começar a cantar e a aprender algumas músicas. Mas quem é que cantava lá em casa? Tanto o meu pai como a minha mãe. Sim. Apesar do meu pai, quando era mais novo, ter tido uma banda, a minha mãe também gosta muito de cantar. E, portanto, sempre estiveram muito atentos àquilo que se fazia musicalmente, não só no nosso país, como fora. Portanto, eu ouvia de tudo um pouco, desde bandas icónicas que marcaram a música no mundo, como os Queen, Beatles, e ouvia também muito música portuguesa. Obviamente, o fado era sempre uma presença assídua nas escutas lá em casa, e o que também veio a influenciar muito a música que eu mais tarde viria a fazer. Tu foste morar para o Alentejo, É verdade. Como é que foi? Com 6 anos. Foi Cuba do Alentejo? Não, Cuba do Alentejo é o sítio onde eu tenho grande parte da minha família materna. Sim. É de Cuba do Alentejo e de Beja. Aliás, tenho o meu irmão a viver em Cuba do Alentejo, mas curiosamente fui morar para Vila Nova da Baronia, que fica perto de Viana do Alentejo, fica entre Viana e Alvite. É uma vila muito querida onde eu cheguei a fazer a minha 3ª e 4ª classe e, portanto, eu vou para o Alentejo com 6, 7 anos. Os meus pais tinham o sonho de mudar radicalmente de estilo de vida e sair da cidade, neste caso de Lisboa. Por quê? Porque tinham esse sonho de ir morar para um Monte Alentejano, era assim, de repente ir para o meio do campo. E foram e levaram os filhos com eles, e ainda bem, porque hoje consigo perceber que fui uma criança muito mais feliz e a valorizar, se calhar, coisas que não teria valorizado tanto se tivesse crescido apenas numa grande cidade. E como é que deste os primeiros passos assim nas cantorias lá no Alentejo? Pronto, eu comecei desde muito cedo por cantar. Pelas cantorias alentejanas. É verdade, e gostava muito de cantar fado e aprender modas e coisas tradicionais. E depois, ali com os 11, 12 anos, vou estudar para Évora e ao mesmo tempo comecei a ter aulas de música, na altura na Academia de Música de Évora, e mais tarde depois faço o curso de música na Escola Profissional de Música de Évora. E, portanto, a minha formação inicial acontece na cidade de Évora, e é nessa altura que também participo no Bravo Bravíssimo, com 11 anos, um programa de muito sucesso na SIC. Quem é que te escreveu? Estávamos em 99, escreveu-me uma tia, que sabia perfeitamente que eu adorava cantar, mas na altura, quer dizer, quando ela me escreveu, eu achava que aquilo não ia acontecer nada, e acabou por ser assim um grande passo para eu ter a certeza de que a música iria fazer parte da minha vida. E a seguir fizeste o quê? Portanto, a seguir, depois tirei esse tal curso de música, e depois, mais tarde, regressei a Lisboa, com 15 anos, para estudar teatro. E é aí que eu faço a minha formação toda na Escola Profissional de Teatro de Cascais, sob a direção do Carlos Avilés, que é um mestre para mim, e a seguir, a terminar o curso, começo a trabalhar precisamente em televisão, estreio-me aos 18 anos em televisão, e o percurso foi seguindo até aos dias de hoje. Mas e o sonho? Tu tinhas um sonho, que eu sei, que era ser guardador de gado, é verdade? É verdade. Querias ser pastor? Eu, em miúdo, quando chego ao Alentejo, de repente, eu continuava a adorar cantar, obviamente, mas de repente ver aquela rotina do campo e perceber que o nosso vizinho tinha um rebanho de ovelhas e que acordava muito cedo para ir com elas fazer aquele percurso diário, eu comecei a ficar fascinado por tudo aquilo, por aquela ligação do homem à natureza. E, portanto, na altura, sim, ele chegou-me a oferecer uma ovelha, eu andava com uma boina, com umas galochas, com um bordão, e eu queria ser pastor. Ai, coisa mais linda. Mas e as cantorias? Quando é que começaram assim a ganhar mais espaço? Eu penso que tenha sido por volta dessa idade. Eu acho que se calhar Diz-me por uma volta coisa, dos tu 10, cantavas 11 para os teus anos. pais? Cantava, eu adorava. Lá em Eu casa? aprendia músicas e gostava de lhes mostrar e partilhar com eles. Eu, para a minha família, fazia assim grandes espetáculos.
Como é que fazias? O que é que tu cantavas na altura? Lembras? Eu gostava muito, como aliás continuo a gostar, eu adorava aprender coisas da Dulce Pontes e da Amália Rodrigues, e portanto gostava de aprender fados, gostava de aprender músicas tradicionais e ouvia um bocadinho de tudo. Na altura ainda não, como não dominava propriamente o inglês, não me arriscava tanto, mas principalmente muito música portuguesa, sim. E tu lembras-te assim de alguma canção que cantavas para eles? Ou algum fado? Olha, o primeiro fado que eu cantei foi provavelmente a primeira música ou a primeira canção que eu aprendi a sério, portanto de forma mais esmerada, que foi o Gaivota, que foi precisamente o fado que eu levo ao Bravo Bravíssimo e que acaba por correr muito bem. Pude representar Portugal à Itália, portanto é a primeira vez que eu faço uma viagem de avião justamente com os meus pais para cantar esse fado. E, portanto, para mim, o fado Gaivota acabou por ser, e eu costumo dizer isso, o fado que marca mais assim a minha vida e o meu percurso. Ainda hoje o continuo a cantar. E tu, tão jovem, a cantar um fado assim, que pesa tanto, não é? Como é que tu te sentiste? Eu acho que na altura, eu acho que a música também tem esta particularidade. A música e as canções que nós vamos cantando ao longo da vida vão ganhando novos sentidos e nós vamos lhes descobrindo novos significados, novas dimensões. Eu acho que foi isso que aconteceu. Eu acho que para os meus 11 anos, aquele fado significava determinadas coisas, que hoje em dia, provavelmente algumas delas ainda estarão presentes, mas obviamente já vejo aquela letra e aquela música de outra maneira, é normal. E quando tu foste representar Portugal, como é que tu te sentiste lá no meio daquela gente toda, naquela azáfama? Olha, foi muito giro, porque o espírito de pensar se iria ganhar ou perder desvaneceu-se completamente, porque na altura eu lembro-me que o meu fascínio era estar ao pé de miúdos da minha idade, que gostavam de fazer diversas coisas, porque o Bravo Bravíssimo era um programa de talentos que juntava diversas áreas artísticas, portanto havia desde acrobatas, a instrumentistas, a cantores, a bailarinos, e portanto de repente conhecer pessoas de diferentes zonas do mundo a fazer diferentes coisas e tão bem, e a representar os seus países respectivamente, como eu também ali estava, foi uma experiência muito, muito interessante e muito marcante para mim enquanto miúdo. E a seguir seguiu-se o quê? A seguir, basicamente, comecei a estudar música e foram também 3 anos de muita aprendizagem, de bases musicais que me ficaram até hoje. Portanto, apostas na tua formação? Comecei a apostar na minha formação, sim. Eu acho que o Bravo Bravíssimo, na altura, aos 11 anos, deu uma sensação de que aquele sonho não era só uma coisa que eu achava que podia ter futuro. De repente percebi pelas pessoas que me rodeavam que realmente achavam que eu tinha talento e que eu tinha potencial. E lembro-me que isso despertou também o meu interesse para me cultivar e para me formar, mas também, se calhar, também deu segurança aos meus pais para acharem que seria um futuro certo e a minha vocação, se calhar, estaria mesmo indicada para ali. E eu acho que eles também acabaram por ficar mais motivados a confiar também nesta minha vocação e neste talento e começar a dar-lhe ferramentas, que no fundo a formação é isso mesmo. E o que é que tu aprendeste assim mais, que te marcou mais? Eu tive várias coisas que me ajudaram imenso e que me ajudam imenso ainda hoje. Por exemplo, neste último desafio profissional que eu tive, que terminou há cerca de 2 semanas, que foi o Fantasma da Ópera. Já vamos falar sobre ele. De repente cheguei à conclusão de que, sem pensar de repente muito nisso, comecei a chegar à conclusão de que grande parte das coisas que eu estava a trabalhar ali, a nível de colocação vocal, de ler uma partitura, foi tudo coisas que eu comecei a aprender precisamente com essa idade. E é quase como andar de bicicleta, de repente fica-nos para a vida, mesmo que de repente estejamos algum tempo parados, e nem sempre eu preciso de ler partituras ou solfejo para os meus trabalhos, mas de repente agora que necessitei disso, fui despertar novamente uma série de aprendizagem que estava assim um bocadinho congelada, e foi muito importante. Portanto, é engraçado como é que coisas que se aprenderam aos 12, 13 anos, de repente aos 32, 20 anos depois, são tão úteis. E tu tens 4 discos já editados, não é? É verdade. Um percurso muito giro, porque o meu percurso musical nasce da televisão, ao contrário às vezes do que é normal. Como é que foi? Como é que surgiu? Portanto, eu começo a trabalhar em televisão, eu faço um casting para uma série muito conhecida, que era Os Morangos com Açúcar, e fiquei nessa série com 18 anos para fazer uma personagem que tinha 15 anos, e eu aparentava realmente ter 15 anos, porque tinha um ar assim muito de menino, e de repente essa série, a personagem cantava, e isso depois acaba por saltar para a realidade, e o Tomé, que era a personagem que eu fazia,
que tinha um alter ego que era o FF, que já estava pensado também por ser as iniciais do meu nome, de repente salta para a realidade e eu em 2006 começo a fazer concertos até hoje. Foi a tua primeira experiência profissional? Foi a minha primeira experiência profissional, é por isso que eu considero o início do meu percurso, e às vezes quando falamos em anos de carreira, eu considero que o meu início de percurso profissional começa precisamente aos 18 anos, não considero que tenha começado aos 11, apesar de na altura ter tido algumas experiências, inclusive a teatro musical, mas na verdade ainda não estava propriamente a trabalhar profissionalmente nessa área, estava a descobrir. Portanto, eu considero que o meu início de percurso profissional inicia-se aos 18 anos. E como é que foi passar assim, do não tão conhecido para uau, toda a gente te conhece? No início foi surpreendente. Eu estava num curso de teatro que absorvia bastante o meu tempo, eu não consumia muita televisão e na altura eu entrei na na terceira temporada desta série e eu não tinha consciência do impacto que aquilo tinha nas pessoas. Estávamos numa fase em que também não tínhamos internet, não tínhamos YouTube, não tínhamos redes sociais, não havia Facebook. Portanto, as pessoas, mal ou bem, e principalmente se calhar aquele setor mais juvenil, aquilo que consumia era principalmente televisão. Daí esse fenómeno ainda ser maior. E eu lembro-me que eu na altura estava a viver em Cacilhas, e lembro-me que apanhava o barco todos os dias, e assim foi durante aquele ano de gravações, mas de repente aquele percurso passou a ser diferente, porque as pessoas começaram a reconhecer, e começaram a meter-se comigo, e a falar comigo, e eu a pouco e pouco... Acima de tudo, reconheciam-me da série e tinham uma série de perguntas que às vezes gostavam de fazer, de como é que era gravar uma novela, de qual era a sensação de estar a trabalhar com determinadas pessoas. E, portanto, para mim aquilo foi surpreendente. Eu nunca tinha tido propriamente contacto com esse impacto sobre o público, e eu sempre fui uma pessoa muito recatada e gosta muito do seu espaço. De repente, ter esse feedback das pessoas e esse reconhecimento foi surpreendente, mas eu tentei gerir isso de uma forma muito natural, não acho que não mudei nada na minha rotina por causa disso. Ainda hoje penso que seja se calhar o grande segredo para, enquanto artista ou figura pública, conviver com o reconhecimento. Eu acho que passa sempre por essa naturalidade. Eu acho que se as pessoas se metem connosco para nos dizer que gostam do nosso trabalho, eu acho que nós só temos é que ouvir e retribuir-lhes. Lá está, aqui com 18 anos, e retribuir-lhes esse carinho, porque é para eles que nós fazemos tudo o que fazemos, portanto, sem público nós não existimos, e eu acho que isto pode cair, se calhar um bocado até no clichê, no lugar comum, mas é rigorosamente verdade. Sem as pessoas nos ouvirem e apreciarem o nosso trabalho, nós não temos trabalho. Portanto, acho que lhes devemos esse respeito, obviamente com as devidas distâncias e tentando, obviamente, mostrar-lhes que uma coisa é a vida privada, outra coisa é o lado profissional, ao qual as pessoas hoje em dia, mais do que nunca, têm acesso. Eu estou a ver aqui este teu trabalho, mas sei que tu tens já platinas, não tens? É verdade. Aliás, este disco foi um sucesso enorme. Eu lembro-me de ter lançado o disco e cerca de 2 semanas estar a receber um telefonema da minha editora a dizer: estamos em primeiro lugar no top de vendas nacional. Uau, que maravilha! E eu, na altura, o mais engraçado é que eu não sabia sequer o que é que isso significava. Quer dizer, eu pensei, ok, primeiro lugar deve ser bom, mas o que é que isto significa não sei propriamente. E assim estivemos, quase 2 meses em primeiro lugar. Foi realmente uma surpresa enorme e foi um ano recheado de concertos. Portanto, para mim foi um arranque muito, muito interessante na estrada. De certa forma até violento, porque de repente foi um ano com mais de 60 concertos para um jovem que nunca tinha feito um concerto. E de repente estava a fazer coisas impressionantes, como estar a gravar um DVD no Coliseu dos Recreios, estar a fazer uma primeira parte para os Black Eyed Peas no estádio do Algarve. Portanto, de repente estavam a acontecer coisas que eu próprio não sabia como é que me tinham ido parar às mãos. Mas lá está, com a ajuda das pessoas que estavam comigo na estrada, dos músicos, da equipa que também já tinha muito mais consciência e dominava muito mais aquele mercado, eu também aprendi muita coisa. Tu tinhas consciência na altura ou tiveste mais consciência depois que passou? Não sei, eu acho que fui ganhando consciência, mas eu acho que fui sempre com o objetivo de, por onde quer que passasse, aprender e reter o máximo de informação que me podia vir a ser útil e assim se confirmou. Tu também fizeste teatro, não é? É verdade. Agora aqui do Fantasma da Ópera. Sim, sim. E antes disso, obviamente, alguns musicais também. Queres-nos falar sobre os musicais que fizeste? Sim, eu estreiei-me há 11 anos nos musicais com o Fame.
onde fiz amigos para a vida. E depois disso surgiram diversos trabalhos, entre os quais também tive a oportunidade de trabalhar com o Filipe Laféria, que foi uma experiência muito, muito gira, em 2011. Trabalhaste com ele quanto tempo? Trabalhei com ele cerca de um ano. Fazer um projeto com o Filipe normalmente são sempre, foi muito exigente? É sempre prolongado. O Filipe é super exigente, mas é uma pessoa, pelo menos a meu ver, muito fácil de se trabalhar. O Filipe exige dos seus atores e dos seus cantores aquilo que qualquer grande produtor e encenador deverá exigir, que é aplicação e dedicação. E, portanto, eu como sou super trabalhador e perfeccionista, eu dei-me muito bem com o Filipe, e hoje é também um mestre e um grande amigo. E espero vir a fazer muito mais coisas com ele. Não é por falta de convites, porque sempre que o encontro, ele diz-me sempre: você tem que voltar aqui ao Teatro Politeama para fazermos qualquer coisa. Eu digo sempre: pois tenho, é verdade. Mas ainda não aconteceu o regresso às mãos do Filipe, mas espero que aconteça em breve, porque já tenho saudades de trabalhar com ele. E agora, este projeto, o Fantasma da Ópera, que foi, assim, provavelmente o meu maior desafio profissional. Como é que surgiu o convite? O convite surge a caminho de um concerto este ano para a Águeda, é verdade, e eu muito bem para a Agitagda, que foi, aliás, um concerto muito especial deste ano, e de repente recebo um telefonema de um produtor, o Armando Calado, que aliás é quem idealiza este projeto e o torna realidade, que é incrível, porque hoje em dia realmente arriscar trazer um espetáculo com esta dimensão, com um elenco com mais de 100 pessoas em palco, Uau, a contar com o coro, gente. sim, a contar com o coro e com a orquestra, neste caso a Orquestra das Beiras. Portanto, era muita gente em palco, uma grande produção, e decidir fazer isto no Campo Pequeno e no Coliseu do Porto, portanto, que são duas salas emblemáticas do nosso país. E, portanto, recebi um telefonema do Armando, que gostava de receber algumas coisas minhas. Ele não conhecia propriamente o meu trabalho, porque viveu muito tempo fora, e disse: gostava de receber coisas tuas para perceber, porque tenho várias pessoas no elenco que me dizem que tu serias indicado para fazer o Fantasma no Fantasma da Ópera. E eu, na altura, fiquei super assustado, porque eu pensei: eu não percebo como é que ele acha que eu vou fazer o Fantasma no Fantasma da Ópera. E eu próprio fiquei com muitas dúvidas, ponderei bastante, mas depois pensei: a minha vida tem sido um bocadinho regida desta maneira, as coisas surgem-me, e eu, como não acredito propriamente em coincidências, acho que quando as coisas me aparecem desta maneira inesperada é porque eu as tenho que agarrar e tenho que me aplicar para conseguir fazê-las. E foi isso que eu fiz. Eu mandei-lhe os vídeos de algumas coisas que fiz, vídeos esses que têm que ser mandados, obviamente, para a equipa do Lloyd Webber, que é o compositor e o criador do Fantasma, porque toda esta equipa, sediada em Londres, é quem gera todas as produções que são feitas no mundo inteiro. Portanto, não só as versões musicais, como as versões em concerto, que foi a que fizemos. Mas normalmente até com os americanos também os trabalhos também é assim. Sim, eles têm que supervisionar tudo. Têm que supervisionar tudo. E eu fiquei muito feliz porque na altura pensei: bem, pelo menos eu vou enviar os meus vídeos, porque isto ainda não é garantido, porque se calhar o produtor português, o Armando, pode achar muito bem, mas eles lá fora podem perceber que a minha voz não se adequa a fazer esta personagem. Mas não, eles foram super rápidos a responder e disseram logo que sim. E eu fiquei muito feliz, porque eu pensei: isto são tudo sinais de que eu tenho que fazer isto. E lá está, 3 meses depois, estávamos nós a estrear o Fantasma da Ópera em concerto, a primeira grande produção do Fantasma, e com nomes muito especiais, como a Sofia Escobar e a Lara Martins. Como é que foi, por exemplo, estar com a Sofia Escobar? Foi maravilhoso. Eu já a tinha conhecido e já tinha trabalhado com ela precisamente há um ano atrás, num concerto muito giro que fizemos à volta dos musicais e com uma orquestra também, e eu dei-me super bem com ela. Foi curioso porque na altura gostámos tanto de trabalhar um com o outro que desejámos os dois que alguma coisa acontecesse no futuro, e ainda estávamos nós longe de imaginar que o Fantasma da Ópera um ano depois iria acontecer. Portanto, foi bastante emocionante, e a Sofia é uma cantora extraordinária, boa pessoa na mesma medida do seu talento, e portanto foi muito fácil trabalhar com ela. Ela que ainda por cima trazia, portanto, uma bagagem mais do que sólida do Fantasma, porque fez no West End quase 4 anos esta personagem. Ajudou-nos muito, deu-nos muita confiança, trouxe o lado muito experiente deste espetáculo, e portanto havia coisas que ela se antecipava e nos ajudava, e portanto foi muito bom sentir também a segurança de a ter no elenco. Lembras-te do dia da estreia, como é que foi? Lembro-me sempre do dia das estreias de qualquer espetáculo que eu faça, porque são sempre uma angústia. Eu sofri imenso com a estreia do espetáculo.
Ficas muito nervoso, é? Fico. Para mim, o mais complicado antes de um espetáculo é precisamente isso, o antes. A partir do momento em que o espetáculo arranca, tudo se torna fácil e tudo se torna muito bom. O antes, para mim, é que é muito angustiante, porque não sabemos se as pessoas vão gostar, não sabemos se nós vamos falhar. Aquilo a que nos temos que agarrar, e eu, pelo menos, aquilo que me agarro é o facto de saber que trabalhei muito para estrear aquele espetáculo. E, portanto, tenho que me agarrar a isso de forma muito racional e tentar cortar aí, sim, o lado emocional para me aguentar, porque eu realmente é muito angustiante a sensação de responsabilidade de estar, e neste caso ainda mais, a protagonizar um espetáculo tão imponente como este. E como é que tu vês a tua vida agora nos próximos tempos? Eu gosto muito mesmo de levar a minha vida, apesar de ser uma pessoa bastante metódica e racional e organizada, eu gosto muito de ir ao sabor da maré. Eu gosto muito de me deixar levar pelas coisas que vão acontecendo. E é isso que eu vou fazendo sempre ao longo dos meus anos. Este ano era um ano em que eu, obviamente, tinha estipulado lançar um novo single, e assim aconteceu. Mas traças planos, metas. Traço planos e metas, mas há coisas que eu deixo espaço para, de repente, me mudarem a linha ou o percurso que eu tinha... Estás aberta à vida. Que eu tinha imaginado. Estou porque, ao longo destes 15 anos de trabalho, percebi que a vida foi acontecendo dessa maneira e que eu tenho sido muito feliz. E, portanto, entreguei-me um bocadinho a essa sensação de procurar sempre. Obviamente, eu nunca fico sentado à espera que o trabalho apareça, mas, ao mesmo tempo, não fecho portas porque digo, não, este ano só quero fazer isto, ou este ano só quero fazer aquilo. Não, eu penso, eu gostava de fazer isto, mas se de repente surge um convite que eu acho que é interessante, eu vou aceitá-lo. Muito bem. E agora diz-me uma coisa, no meio de toda esta azáfama, todo este trabalho, toda esta correria, onde é que encontras o teu ponto de equilíbrio? O meu ponto de equilíbrio encontro sempre nos meus amigos, na minha família, nas pessoas que me rodeiam, em hábitos perfeitamente comuns e normais, como poder ir jantar ou almoçar fora com eles, passear. Eu gosto muito de conhecer, de visitar sítios e, portanto, para mim, é sempre, acho que faz parte da minha vida normal, ir ao cinema, ver concertos, estar com as pessoas de que eu gosto. É o meu ponto de equilíbrio maior, eu acho. Muito bem. Disseste que estavas aberto para a vida. Pois bem, já que estás aberto para a vida, olha, vou-te convidar para fazeres uma consulta tarot. Desejoso Vamos de meu ir, querido. desejoso. Vamos lá. Vamos sentar aqui. Podes sentar ali, muito por bem. favor, querido. Então vamos lá. Vamos lá saber o que é que o F gosta. Assim, o que é que tu gostavas mais de saber? Qual é a tua maior curiosidade? Diz lá, o que é que queres perguntar? Então vou perguntar se o meu 2020 vai ser um ano promissor, pronto, vai ser um ano bom, espero que seja. Ver. Pronto, vamos ver então. Já que estamos no final deste ano, não é? Vamos ver como é que vai ser então este ano. Então queres uma previsão assim para o Sim, assim, para o ano? generalizada. Generalizada, vamos ver então. Vamos ver o que é que se sai por aí. Portanto, a primeira carta é ganho e triunfo, estás bem encaminhado. Ai, que bom. Sucesso, portanto, o sucesso está aí. Novos planos, portanto, vão surgir novos planos. Vais ganhar dinheiro. Ótimo. Vais realizar parte dos teus sonhos, mas vais continuar a sonhar. Portanto, estás aí. Vitória, aqui esta vitória, graças à tua energia. Graças à tua energia, Que bom, estás a ver? que bom. Portanto, imperador, dinheiro, portanto, ideias e realização graças à tua decisão, à tua energia, ao teu trabalho. Ótimo. É um ano para te conheceres melhor, portanto temos aqui assim o ermita, tu precisas mesmo, não é? Tu precisas assim de estar algum tempo contigo, sim, sozinho. Sim, eu preservo muito esse meu tempo, não é? Sim, é verdade. É. Pois é, isso que te espera este ano é um autoconhecimento maior, tens aqui um desafio, portanto tens aqui um julgamento, um desafio, tens um autoconhecimento, tens aqui o imperador, portanto é sabedoria, és uma pessoa que gostas de realizar, mas gostas sempre de estar a aprender sempre. Cada vez mais, vais realizar vitórias, como eu já te disse, e vais ter novos planos, portanto vão surgir muitas coisas. Vai ser um ano, sobretudo, para o autoconhecimento e para a evolução. Ótimo. Vai ser um ano muito, muito, muito bom, meu querido. Que bom. Muito bom. Que bom, já fico muito feliz. Um ano de sucesso. E eu também, porque previ-te aqui um ano maravilhoso. Portanto, vai correr muito, muito bem, meu querido. Bom. Foi um prazer enorme. Depois vens cá contar. Eu espero contar que sim. mais, está bem? Exato, nem que seja no final do próximo ano, diga assim, estava certa. Isso, então está combinado. Voltas cá, meu querido. Gostei tanto de estar contigo. Obrigado, beijinho. Obrigada. Até breve. Muito obrigada. Até já, meu querido. Muito obrigada.